vibrando ali no banco, porque eu sou apaixonado por quarteto, amo muito, e muito mais essas músicas mais sacras. E olha que eu era um jovem do mundo regueiro, roqueiro, forrozeiro e outros ênios que não dá pra falar o nome. Era coisa feia. Era coisa feia. Eu era cantor, eu era vocalista de banda de forró, com triângulo e tudo. Né? Então, a coisa era feia, sabe, irmão? Mas o Senhor me converteu, amém? Glória, Deus maravilhoso. Coloca aí, querido. Eu e o Gi, o Vânia, a gente tem um trato aí, né, Giovanni? A gente sempre... Ele me dá a dádiva de poder falar 15 minutos em um encontro desse, tá bom? É o tempo que eu tenho, então vocês aí ajudem-me. Mas eu busco falar sempre sobre música quando a gente está em um encontro de quartetos, né? Eu acho que é um assunto próprio. Mas para isso eu vou pedir que vocês curvem as suas frontes. Vamos fazer mais uma prece, que a prece sempre acalma os nossos nervos e nos dá foco, tá bom? Querido Pai, querido Deus, que privilégio, Pai, ouvir músicas sacrossantas. Músicas que honram o Teu nome, músicas que nos lembram o céu e nos causam reverência. Ó Deus, fala conosco agora, nesse pouco tempo que temos, nós te imploramos no perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem aqui já caçou um passarinho com laço? Não levanta a mão muito feliz não, irmão. Obrigado, irmão. Pelo menos você mostrou que é fato, né? Existe um laço. Queridos, os laços, né, que são usados como armadilhas para capturar animaizinhos, no caso pássaros, né? Que vocês já viram falar. No caso, eu trouxe aqui, né, que existe também um laço querendo pegar o mundo todo. Existe um laço, e não é um laço de Deus, é um laço do inimigo querendo traçar você e eu na sua caixinha. Nós sabemos bem que o laço, para que quando para que ele tenha o sucesso em capturar, no caso, um passarinho, ele vai pondo pequenas iscas, não é? Aí o passarinho ele desce, come, aí ele volta. Que ele faz um teste. Aí ele volta, come e vai vendo que há segurança. Entre aspas, até que ele vai no percurso da caixa e de repente o laço captura. Tem um texto aqui de Ellen White, né, que ela diz assim: Satanás opera entre algazarra e confusão de tal música, a qual devidamente dirigida seria um louvor e glória para Deus. Ele torna o seu efeito qual venenoso aguilhão da serpente. Ele está falando de música. E ela fala, essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço. Mas por que, Deus, que vai ser um laço? Pela maneira por que é dirigida. Olha que interessante. A maneira como Satanás está introduzindo músicas em nosso meio está fazendo com que isso vire um laço, né? E ainda diz que Deus, ele convida o seu povo a que tenha luz diante de si na palavra de Deus, e nos testemunhos que nos ajudam a enxergar que a palavra já estava falando antes, né? A ler, considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem, mas a comichão do desejo de dar origem a algo de novo dá em resultado doutrinas estranhas e destrói largamente a influência dos que seriam uma força para o bem. Queridos, há uma grande tendência dos crentes colocarem músicas parecidas com o mundo para ver se atrai o mundo. Queridos, é um pouco até ilógico a gente pensar assim. Como é que práticas carnais, né, vão ser usadas para assuntos espirituais? Você imagina, por exemplo, Deus falando assim: Moisés,
eu quero que você faça um templo, Êxodo 25:8. E aí Moisés fala assim: Senhor, que tal a gente colocar alguns Baals, alguns Astarós? Não precisa ser no centro do templo, no cantinho. Aí Deus fala: mas por que, Moisés? Assim a gente vai atrair os de fora. Não ia ter lógica, porque a santidade do templo era exatamente isso que iria brilhar em relação aos outros povos. Era a diferença, não a semelhança, que ia dar resultado. Diante disso, o povo de Deus não tem que se adequar ao mundo para atraí-lo, mas ao contrário, ser diferente para ter algo a mostrar, a brilhar. Foi isso que aconteceu na minha vida. De 18 anos, quando eu entrei nessa fé, eu conheci hinos lindos, clássicos, calmos e mansos. Causaram uma diferença, um contraste entre a minha vida do mundo e a minha vida com Deus. E isso para mim foi muito bom. Me fez bem. Quando você pega a sua Bíblia, se você quiser abri-la, aí se você tiver fácil a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 32, nós vemos o que nós chamamos de uma tipologia. Êxodo 32 diz, a partir do verso 1, que porque Moisés se demorava no monte, estamos em um contexto em que Deus havia retirado o seu povo do Egito e estava ali colocando os seus princípios mediante as suas leis faladas. Mas Deus fala: Moisés, agora eu quero que você suba ao monte, passe 40 dias e eu vou escrever a minha lei em 2 tábuas. Enquanto isso, o povo ficava a mando de Arão. Só que o texto diz que Moisés se demorou. A paz e o povo se impacientou. Chegou no líder Arão, falou: Arão, esse Moisés não desce mais não. Vamos fazer deuses para nós. E Arão, um líder frouxo, permite que o povo ali faça uma festa aos deuses deles. E Arão ainda, lá para o verso 5 diz: essa festa será ao Senhor, dedica a Deus. Quando Moisés estava no monte, Deus falou: Moisés, desce rapidinho, porque o seu povo já se apostatou. Moisés intercede pelo povo, e ao descer, Josué, que estava com Moisés, disse: Senhor, há um alarido, há um grito de guerra lá embaixo. Aí Moisés, experiente, falou: não, Josué, esse som não é o alarido de quem briga, não é um som de uma guerra, isso é um som de quem canta. A música estava tão ruim ali em Israel, porque trouxeram princípios egípcios, que Josué achou que era um som de guerra, porém era um som de música. Era a adoração deles, que eles achavam que era para Deus, mas era uma adoração idólatra. Diante disso, eu me pergunto que pode haver uma semelhança entre nós, pois Jesus também subiu aos céus e aparentemente ele demora. E parece que o nosso povo, o povo crente, está se misturando com as músicas egípcias também. Parece-me que existem músicas em nossos meios que parecem mais som de guerra do que de louvor. Então há uma tipologia, há um simbolismo aí. E você vê pela Bíblia toda Satanás se utilizando da música. Por exemplo, Daniel 3, quando o rei Nabucodonosor faz uma estátua de ouro, e o texto diz que ao ouvir o som da música, eles iam se prostrar e adorar a imagem de ouro. Sabemos que Daniel 3 é um tipo da imagem do 666 do tempo do fim. Se Satanás usou a música, ele também fará da música um maço. Quando Ellen White cita esses fatos aqui, ela se refere ao ano de 1900, último ano ali do século XIX. Nesse ano, um pequeno grupo adventista formou uma banda, e nessa banda, algumas músicas, ela diz
com o testemunho de um pastor nosso, que essas músicas tinham letras cristãs, mas o ritmo era do mundo. Interessante, sabe que temos isso hoje? E ela diz que o que ela viu ali, a história é longa, é chamado de movimento da carne santa. Eu sei que os mais velhos já ouviram falar, talvez os mais novos não deu tempo de falar aqui. Não, o Giovanni me corta, já né, Giovanni? Mas estudem o movimento da carne santa. Ela reprova, ela diz que não é assim, que não só a letra deve louvar, mas o ritmo também. E ela diz que isso ia se repetir. Quando você pega um pouco mais na ciência, o estudo da música, a gente tem 1h30 de palestra sobre isso. Você entende o porquê do perigo de trazer certos ritmos para a casa de Deus. Por exemplo, Dr. Norman Heinberg, ele confirma por pesquisas dele, por fatos, que o ritmo repetitivo, o ritmo sincopado e marcado de algumas músicas e instrumentos, e a forma como se toca eles, ele diz que aumenta os níveis de neurotransmissores, que é a noradrenalina, serotonina e a dopamina, e de adrenalina no sistema nervoso central, gerando prazer. Ele ainda diz que a música com esse tipo de ritmo ativa alguns dos mesmos sistemas de recompensa estimulados por comida, sexo e drogas. E é por isso que a música se torna um Deus, porque é um vício. É um vício. Fisiologicamente, isso é provado. Alguns jovens gostam da música que ouvem, porque isso gera prazer do corpo deles. Hormônios são gerados por alguns tipos de toques. E aqui é o ritmo repetitivo, sincopado e marcado. Com mais tempo, a gente mostra que esses ritmos são clássicos do rock, do jazz, do blues, do samba. E existem outros que foram além disso, que é o funk, e entre outros que são não somente sincopados, mas polirrítmicos, que são certos toques rápidos demais. E isso envolve o corpo, isso é ciência. Isso é ciência, não é gosto, não é que o Léo gosta só de música velha, sabe? Isso é ciência, isso é fato. Esse tipo de música gera um estímulo sexual. E é por isso que esse tipo de música do mundo está atrelado sempre com práticas imorais. A pessoa já vai para, sei lá, o baile funk pensando nisso, já está vinculado, porque o tipo de toque gera no corpo esse estímulo. Né? Quando você, por exemplo, pega outra pesquisa aqui, diz que esses níveis que são provenientes desse tipo de toque, eles aumentados, né, inibem a função do córtex pré-frontal, que é a parte do seu cérebro responsável pela razão e pelo discernimento. É por isso que esse tipo de baile, esse tipo de música, esse tipo de ritmo inibe a racionalidade e aumenta o sentimentalismo. O tipo de culto que traz esse tipo de música, mesmo em nosso meio crente, ele traz um sentimentalismo extremo. Não que os sentimentos sejam ruins, Deus nos criou como seres que sentem, mas Deus criou os sentimentos para serem subjugados pela razão. Por isso que o apóstolo Paulo diz: oferecei a Deus um culto racional, não sentimental. O sentimento é bom, mas tem que estar atrelado e subjugado ao entendimento. Por exemplo, Abraão, por que foi chamado o pai da fé? Vocês acham que ele sentiu, ele teve um sentimento de matar o seu próprio filho? Ou ele entendeu que no seu lóbulo frontal, que a palavra de Deus requeriria isso dele? Então, a verdadeira fé bíblica é o subjugar do sentimento pela razão. Mas esse tipo de música faz ao contrário. Diz aqui, que isso pode levar à predominância das emoções sobre a razão. Isso é científico.
Quando isso ocorre, a mente não consegue mais utilizar os conceitos do que é certo ou errado, ou mesmo utilizar o comando voluntário para controlar suas ações. Vocês se lembram quando Davi venceu Golias? Todo mundo se lembra? Na volta, algumas mulheres começaram com algum tipo de música ali, algum tipo de cântico. E elas falam assim, Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Esse tipo de música, letra, estilo, gerou um sentimento ruim em Saul. Ele teve inveja. Diz que o espírito mal tomava ali conta dele. Já pelo contrário, quando Saul estava em sua crise de inveja, de raiva, o espírito mal tomava ali conta dele. Diz que Davi veio com a sua harpa tocar uma música sacra, lenta, tranquila. E nessa música, o espírito mal de Saul saía. Nós vemos então que Davi, ele efetuou o que hoje a ciência chama de musicoterapia. A terapia da música clássica do cérebro de Saul inibiu o sentimentalismo do sistema límbico e ressaltou o lóbulo frontal. Saul começou a falar: peraí, por que eu vou fazer mal para esse jovem? Ele não fez nada, eu sou o rei. A razão e o discernimento voltaram para a música clássica. Eu não tenho tempo aqui, mas existem muitas e muitas pesquisas que provam isso, não é? Então, olha o perigo. O sistema límbico, responsável pela emoção, passa a desenvolver o papel do córtex frontal, razão. O sistema límbico, estimulado pela polirritmia, músicas sincopadas podem inibir o tônus muscular, fazendo a pessoa até desmaiar, entrar em transe ou hipnose. Interessante. Cultos pentecostais de Umbanda, centros, uma música muito... E a pessoa vai achando que é o espírito tomando conta dela, e elas até caem. Efeito fisiológico do tipo de música. Ouvir músicas com ritmos concordantes simplesmente estimula o córtex frontal, o raciocínio lógico, exercitando a inteligência. Isso aqui é site de cientista. Isso nem crente é. Para vocês verem como é que às vezes nós estamos cegos, brincando de eu gosto, eu não gosto. A ciência já está provando faz tempo, caminhando para o fim já. Esse livro, ele diz que é para o Egito que os historiadores traçam a origem da música com batidas sincopadas, né? Os síncopes para induzir a transe. Então, a história comprova que esse tipo de música já veio ali do próprio Egito. Como eu vos disse, Êxodo 32, Israel peca contra Deus, oferecendo um culto de música egípcia. Que tipo de música era? Sincopada, marcada, com muito ritmo. Léo, mas por que tem tanta música entrando em nosso meio? Eu sei, mas eu não sei ao mesmo tempo. Porque o nosso povo adventista, ele tem um manual mundial. Esse manual, ele é resultado de muitas orações e muitas assembleias gerais, como a gente teve há pouco tempo, do dia 6 até o dia 11 de julho. É uma reunião que convoca líderes e delegados do mundo inteiro, e lá eles oram e votam certos pontos de nossos percursos. Um deles é sobre a música. E no nosso manual está escrito que nós deveríamos exercer grande cuidado na escolha da música, no lar, nas escolas, encontros sociais e igrejas. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas deveriam ser o quê? Evitadas, porque a igreja já sabe disso.
antes da ciência falar disso, a Bíblia e o espírito de profecia já tinham dado luz. A igreja sempre está à frente. Quando obedece. Quando desobedece, a igreja retroage. Ellen White, ela teve uma visão, e eu estou caminhando para o fim aqui. Ela viu que anjos estavam vendo uma casa. Ela viu jovens ali. Ela viu som de música vocal e de instrumental. Ela viu cristãos ali, mas o que se ouve? Era um cântico, mas era uma canção leviana, parecia uma canção própria para quê? Para dançar. A música que você põe para dançar, ela eleva o ritmo em detrimento da harmonia e da melodia. A música representa a trindade: melodia, harmonia e ritmo. Um tem que estar subjugado pelo outro. Quando você inverte a ordem, há uma desordem. E ela diz assim, veja os puros anjos recolhendo a luz para cima. As trevas envolvem os que estão naquela casa. Os anjos se afastam da cena, estão tristes, estão chorando. Vi isso repetidas vezes entre os observadores do salmo. E do que ela viu aqui foi uma retirada de anjos bons para um cerco de anjos maus na casa de jovens adventistas. No tempo dela, hein? Ei! No tempo dela. Vocês sabiam que no tempo dela não tinha o rock? Sabiam que o rock é um estilo novo? Novo. Se você for pegar a história da música, estudem. É um ritmo novo. Surgiu ali do jazz, com blues, ali em meados dos anos 50, um pouquinho mais para frente. Só que no tempo dela já tinha jovens com estilo de música que expulsavam os anjos bons. Queridos, misericórdia hoje. Misericórdia hoje. Porque a gente traz esse tipo de música às vezes para cá e não sabe. Não sabe. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos e tal balbúrdia. Isso é uma invenção de Satanás. Porque ele quer encobrir os seus métodos para anular a verdade para esse tempo. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Paz. Muito mais a temer. Ela diz que ela viu que antes da terminação da graça teria gritos, tambores, música e dança. Isso seria chamado da operação do Espírito Santo. Ela diz que essas reuniões de jovens com esse tipo de música, diz que Satanás é recebido como hóspede de honra. Uma delas achava-se um instrumento de música que cantava canções que faziam chorar os anjos da guarda. Tinha ruidosa alegria, riso vulgar, abundância de entusiasmo, mas uma alegria daquela espécie que unicamente Satanás é capaz de produzir. E essa, acho que é o último. Fala assim, quando as principais igrejas nos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciar o Estado para que imponha seus decretos e lhe aproie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem de hierarquia humana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será com resultado hereditário. Léo, o que tem a ver esse verso com música? Tem tudo a ver. Nós estamos partilhando para o ecumenismo. O mundo vai se unir em um só foco. E um dos princípios que vai unir todos esse grupo é a música. Será a música. Estou vendo quem é que está vivo aí, quem está esperto. É a música. A música vai unir. E quando se cumprir 2 Tessalonicenses, o anticristo vindo, fingindo que é Cristo, o tipo de música que eles vão usar ali, a maioria vai falar, esse é o meu Deus. Esse é que eu servi. E por hipnose, quando nós nos lemos, eles vão seguir ao anticristo. Queridos, cuidado. Que Deus te abençoe.
Deus te guarde, que você estude o tipo de música que você se utiliza na sua casa, com o seu filhinho e principalmente na casa de Deus. Amém? Amém. Giovanni, o momento é seu.